está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Boa noite, igreja. A paz do Senhor para todos. Se reúne aí na sua casa, reúne a sua família. Vamos estar adorando ao Senhor nesta noite. Vamos buscar primeiro o reino do Senhor. Vamos buscar a primeira face do nosso Pai, porque sem Ele nada somos. Então vamos nos render ao Senhor nesta noite. Abra o seu coração para Ele agora, em nome de Jesus. Meu primeiro amor, me faz falta um dia ficar sem te ouvir. Eu preciso de joelhos te sentir. Ouvir teu nome já me faz tão bem. Meu primeiro amor, eu te amo e pra sempre, mais e mais. Tua graça me abriga e me dá paz. Você ontem, hoje e sempre, ontem, hoje e sempre. Onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós?
o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício. Tu provês o Espírito e eu me rasgo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me.
pode pedir isso ao Senhor nessa noite? Pede a Ele para te encher agora. Pede a Ele para te encher. Pede a Ele para te encher. Diga: enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Eu quero mais de Ti e menos de mim, Senhor, até transbordar, até transbordar. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Te sentir mais, queremos te sentir Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo sejam na vida de todos vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa série de mensagens chamada Para a Glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10:31 diz o seguinte: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E por isso que semana passada nós falamos a respeito do dinheiro, de como o dinheiro quer ser o seu Deus. E nós vimos também como ele deve ser usado,
como que o dinheiro deve ser usado para a glória de Deus. E por isso que hoje nós vamos falar a respeito de outro assunto. O tema de hoje é tecnologia. Tecnologia, aliás, que é o que possibilita que nós estejamos aqui nos comunicando de forma virtual. E quando nós falamos em tecnologia, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Quando se fala a palavra tecnologia, a primeira coisa que vem na minha mente é justamente o celular. É um instrumento que está mais próximo de nós no nosso dia a dia já há muitos anos. Mas tecnologia não se limita apenas aos nossos instrumentos tecnológicos, esses instrumentos modernos, essa tecnologia moderna. A tecnologia, ela vem de muito tempo, desde que o homem é homem. E quando nós vamos ver na história da humanidade, nós vemos que cada sociedade de cada época teve a sua respectiva tecnologia. Algumas tecnologias nós pegamos do passado e usamos até hoje. E algumas já saíram de uso, já saíram de circulação. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão isso daqui. Os irmãos não vão ver muito bem, mas isso não é uma moeda. Antes de haver o celular, a forma como as pessoas utilizavam para ligar uma para outra era através disso, uma ficha telefônica. Isso daqui é uma raridade, um artigo de colecionador. Se você tem menos de 30 anos, você provavelmente não utilizou isso. Talvez você nem saiba o que é isso. Você se dirigia até um orelhão, você colocava essa ficha para poder falar com alguém. É uma tecnologia já defasada. E há a nossa tendência de menosprezar as tecnologias antigas como se não fossem tecnologia. Imagine no futuro, daqui 200, 300 anos, os humanos olharem para os dias de hoje, vendo as nossas tecnologias e menosprezando. Por isso que nós devemos ter uma compreensão do que seria tecnologia para podermos abordá-la hoje. Tecnologia, de maneira simples, seria o nosso conjunto de técnicas, de instrumentos, de ferramentas que nós desenvolvemos para facilitar a nossa vida, para ampliar o nosso poder, a nossa capacidade de fazer as coisas. Isso seria tecnologia, desde um palito de fósforo, um pregador ou prendedor de roupa, até uma sonda espacial da NASA, que está tentando descobrir se há vida em Marte. Tudo isso é tecnologia. E assim, para podermos compreender da onde vem a nossa capacidade de gerar, de criar tecnologia, e o porquê nós começamos a criar tecnologia, nós precisamos olhar lá no primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis 1. Lá Deus vai dizer a Adão e Eva o seguinte: se multipliquem, encham a terra, subjuguem a terra, dominem a terra. Há uma ordem de Deus muito clara a respeito disso. E havia já no ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, uma inteligência criativa, uma capacidade de inventar instrumentos, objetos, técnicas, para que então o homem estivesse mais habilitado, mais capacitado para cuidar do mundo, para cuidar da criação, da natureza, para dominar verdadeiramente a terra do modo como Deus queria que fosse, de forma cuidadosa, como um agente de Deus no mundo, não para destruí-lo. Isso é tecnologia. Daí surge, então, o contínuo desenvolvimento humano de tecnologia. Mas Deus, para fazer cumprir a sua vontade e o seu propósito, em alguns momentos Ele não espera que o homem gere tecnologia. Deus, Ele intervém de maneira sobrenatural, em alguns casos, na história humana, para que o homem pudesse receber esse conhecimento tecnológico, pudesse desenvolver uma tecnologia para que Deus cumprisse a sua vontade. E nós vemos isso na história de Noé. Imagine se Deus chegasse hoje para você e te mandasse construir uma embarcação grande o suficiente para comportar todos os animais terrestres.
E não bastaria ser grande, deveria ser resistente o suficiente para aguentar um verdadeiro dilúvio, que destruiu tudo. E assim como eu, acredito que você também não saberia como fazer isso. E Noé também não sabia. Por isso que Deus, que tinha um propósito para Noé, sabia que Noé não dominava aquela técnica, aquele conhecimento, não sabia como utilizar as ferramentas, as matérias-primas que existiam naquela época, como Noé não tinha essa capacidade, Deus então instrui Noé, dando todas as medidas, falando todo o planejamento, como deveria ser, o uso de qual madeira, de qual árvore ele deveria utilizar para construir aquilo, qual material que ele utilizaria para selar aquela madeira, para que não entrasse água por meio dela. Usaria piche, a substância que seria equivalente ao asfalto hoje em dia. E Deus também passou onde deveria ficar a porta, como ele deveria fazer todo o planejamento, para que então Noé pudesse executar e utilizar aquele componente tecnológico, que era sensacional para aquela época, uma embarcação gigante, há milhares de anos atrás, que pudesse, e como realmente foi capaz de sobreviver após um dilúvio. Deus intervindo na história humana, através da tecnologia. E nós vemos também uma outra história na construção de outra arca, mas não mais de uma arca enquanto embarcação, mas da arca da aliança, da arca do concerto. Naquele período que o povo de Israel estava no êxodo, Deus, ele institui a construção da arca da aliança e do tabernáculo. E para isso, ele escolhe um homem, e não apenas escolhe, ele enche aquele homem com o seu espírito, para que ele tivesse a capacidade e as habilidades necessárias para a construção daquela arca e daquele tabernáculo. Lembre que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus não derramava o seu Espírito sobre todos aqueles que eram fiéis a Ele, não. Deus derramava o seu Espírito sobre a vida de pessoas específicas com propósitos específicos, como na vida de reis e de profetas. Mas Deus ali, para que uma tecnologia fosse utilizada e para que aquele homem pudesse realmente fazer aquilo que Deus queria, Deus enche ele com o seu Espírito, para que ele tivesse a capacidade de construir a arca entalhando madeira, entalhando pedra, desenhando, esculpindo o ouro, a prata, o bronze. É Deus se utilizando de homens e utilizando a tecnologia a partir da vida deles para cumprir o propósito de Deus. E daí nós vemos o potencial da tecnologia, o como a tecnologia pode ser uma verdadeira bênção para a sociedade, para as nossas vidas, e como ela realmente é. Mas não apenas isso. Nós devemos ter em mente que a tecnologia também amplia o nosso poder de fazer o mal. E por isso que também a tecnologia apresenta limites. A tecnologia não é o suficiente. E é este ponto que você deve ter em mente neste momento. A tecnologia não basta. Por quê? Porque a tecnologia não é capaz de satisfazer os nossos desejos mais profundos. A tecnologia não é capaz de impedir acontecimentos que são inevitáveis e são os mais dramáticos da vida humana. Nós vamos ver e entender isso melhor abordando o nosso texto base desta noite. Ele se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz o seguinte, Gênesis 11, 1 em diante. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, preste atenção, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus.
Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Essa é a história da Torre de Babel, muito conhecida justamente porque a partir dali os homens passam a falar diversos idiomas. Mas esse para nós hoje não é o ponto principal. Nós vamos ver como que a tecnologia ela pode ser usada também para manifestar uma intenção ruim do nosso coração e como ela é incapaz de satisfazer os desejos mais profundos que temos. Logo após a Arca de Noé, sobre a qual nós já falamos, toda a humanidade é extinta, restando apenas Noé e seus descendentes. E a partir dali, os povos vão surgindo. Mas antes que esses povos se dividissem por sobre a terra, havia um homem muito corajoso, muito poderoso naquela época, um verdadeiro líder chamado Nimrod. E Nimrod que funda Babel. Ele, com seus homens, chegam a uma planície, uma terra muito boa para se estabelecer, para construir uma cidade. Então, ele planeja fazer aquilo que lemos no versículo 4. E é para esse versículo 4 que eu quero chamar a sua atenção, para que nós vejamos as partes principais dele, possamos compreender como a tecnologia muitas das vezes é usada para o mal e como que ela pode ser aplicada, como esse ensinamento, esse princípio pode ser aplicado para nós hoje. Na primeira parte ali do versículo 4, nós vemos aqueles homens dizendo o seguinte: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Imagine você esse desejo megalomaníaco de construir uma torre que chegue aos céus. É evidente, o conhecimento deles a respeito da astronomia naquela época era muito limitado, e eles não conheciam, como nós hoje, a dimensão e o tamanho do universo. Por isso eles tinham essa pretensão. Mas eu quero trazer para a nossa reflexão, a partir dessa frase, pelo menos duas motivações para este fato em especial. Duas motivações que fariam com que aqueles homens desejassem construir uma torre daquele tamanho. E a primeira motivação, que serve para a nossa reflexão hoje, é que aqueles homens estavam construindo aquela torre por causa do medo. O medo. O medo é um dos maiores motivadores que existe em nossas vidas. Existem coisas que nós jamais pensaríamos em fazer, mas por causa do medo, do nosso instinto de sobrevivência, para que algo ruim não nos aconteça, algo pior não nos aconteça, nós somos capazes de fazer diversas coisas, apenas por causa do medo. E imagine vocês, aqueles homens que eram descendentes de Noé, é claro que já haviam gerações entre uma história e outra, mas ainda assim eles sabiam, por causa do conhecimento que os seus pais, seus avós já vinham contando para eles, então eles sabiam exatamente o que havia acontecido no passado. Que Deus, em determinado momento, se irou contra a humanidade e fez juízo contra a humanidade, destruindo os homens através de um dilúvio. Nós sabemos, por causa da Bíblia, que Deus prometeu a Noé que não mais destruiria a humanidade daquela forma. Mas aqueles homens estavam já totalmente fora do conhecimento de Deus, totalmente distantes ali do que seria o verdadeiro e único Deus, e já passavam a adorar qualquer outra coisa. Tinha uma ideia totalmente distorcida a respeito do divino. De tal forma que eles com certeza sabiam, pensavam que se um Deus no passado destruiu a humanidade com água, ele poderia fazer isso novamente, ou então outra divindade, na mentalidade deles, poderia fazer isso. Então eles constroem uma torre para se proteger
da morte, para tentar evitar a morte, para fugir da morte. Eles utilizam também essa tecnologia justamente para fugir do juízo de Deus. E nós, enquanto seres humanos, entre aspas, modernos, também utilizamos a tecnologia como uma forma de tentar fugir da morte, como uma forma de tentar fechar os olhos para aquilo que está no nosso futuro. Todos nós estamos condenados a morrer um dia. E a tecnologia, muitas das vezes, ela posterga isso, posterga esse acontecimento, através de vacinas, de remédio, de diversas tecnologias que são desenvolvidas para nos dar mais segurança, para nos livrar de ameaças físicas, para que assim nós não venhamos morrer cedo. Mas a tecnologia não é o suficiente, por quê? Porque ela é incapaz de evitar a nossa morte. E nós temos esse instinto de nos proteger da morte, de evitar até pensar sobre a morte. Mas há uma forma apenas de nos livrarmos da morte eterna, porque nós iremos morrer, mas nós que estamos em Cristo Jesus, sabemos que em Cristo nós morreremos e ressuscitaremos. Isso é a nossa fé, é nisso que está a nossa fé, a nossa segurança e a nossa paz. E por isso sabemos que a tecnologia pode ser uma bênção para diversas coisas, mas nós não podemos fugir da morte. Mas em Cristo Jesus nós teremos vida eterna. Nós fugiremos da morte espiritual, da condenação que a morte traz para aqueles que não estão em Cristo Jesus. E principalmente, dentro disso, nós também somos salvos do juízo de Deus, da ira de Deus, porque nós, enquanto pecadores, desde lá da queda de Éden, de Adão e Eva, nós sabemos que estamos em falta para com Deus, que nós estamos em dívida para com Deus e que há um juízo para aqueles que pecam. E Deus vem fazer esse juízo valer um dia, e nós só podemos fugir disso quando nos colocamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, que nos livra de toda a condenação, porque Ele levou sobre si toda a ira de Deus, todo o castigo por causa do pecado. Nós cremos nisso, nós cremos nessa verdade, nós sabemos que a tecnologia não basta, nós precisamos de coisas muito mais profundas, nós precisamos de coisas eternas, que nos dê aquilo que nós não podemos encontrar no visível. E assim, continuando, eles desejavam também construir uma torre por motivos religiosos. Havia, no passado, de acordo com os historiadores, zigurates, que seriam torres que eram construídas para serem templos. Torres que eram construídas à semelhança mais ou menos do que seria as pirâmides. Isso servia como uma espécie de portal do mundo material para o mundo espiritual. E eles esperavam que aquilo fosse usado como um templo para oferecer adoração e sacrifício aos seus deuses, para que então, por meio dessa torre, a entidade, a divindade descesse para encontrar aqueles homens. Havia uma necessidade daqueles homens por algo elevado, por algo sublime, por algo transcendente. Um desejo humano que eles estavam utilizando a tecnologia para tentar satisfazer, para tentar alcançar. Mas nós sabemos que nós que fomos separados de Deus na queda, nós todos os seres humanos, apenas podemos nos religar a Deus, apenas podemos ser reconectados e aceitos novamente por Deus através do sangue de Jesus Cristo. É o mesmo sangue de Jesus Cristo que nos livra de todo medo, porque o medo implica em castigo, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse mesmo sangue que livra do medo também nos dá acesso ao Pai. E seguindo, nós vemos que, no verso seguinte, aqueles homens vão dizer que eles desejavam fazer aquilo para que o nome deles fosse conhecido. Eles desejavam fama, que o nome deles se tornasse famoso. E qual a necessidade da fama? Por que o ser humano quer a fama? Talvez para que após a morte,
o seu nome seja lembrado. A semelhança, por exemplo, nós vemos no filme Troia. Há um personagem chamado Aquiles, que faz parte da mitologia grega. E quando ele vai enfrentar um gigante, que seria do tamanho de Golias, aproximadamente, um garoto chega para ele e fala: eu jamais enfrentaria aquele homem. E Aquiles então diz: por isso o seu nome não será lembrado. Havia na antiguidade esse desejo para que o nome fosse engrandecido, para que o nome fosse lembrado no futuro. Havia essa necessidade de alguma forma, se tornar um imortal. E não apenas isso, o desejo pela fama também demonstra uma vaidade humana, uma vaidade daqueles homens lá na Torre de Babel. Porque é uma necessidade de se sentir admirado, de se sentir invejado, de se sentir reconhecido. Há essa necessidade, essa carência humana por isso. E também há uma necessidade de aceitação, há uma necessidade de validação. Aqueles homens gostariam que as suas obras fossem conhecidas e fossem admiradas e fossem validadas pelos outros. E nós vemos hoje em dia isso de maneira muito clara, quando nós vemos que a tecnologia também é utilizada para gerar em nós uma sensação de validação. Nós, em diversas vezes, principalmente através das redes sociais, buscamos, de alguma forma, a validação das outras pessoas. Quando nós somos crianças, nós procuramos a validação dos nossos pais. Quando nós vamos crescendo, procuramos, então, ter a validação dos nossos amigos, a aceitação dos nossos amigos. E quando mais velhos, nós passamos a desejar a validação de pessoas que nós sequer conhecemos. E aqueles homens queriam isso, eles queriam uma validação. Mas para nós, que cremos em Deus, sabemos que tecnologia nenhuma dará a validação da qual nós necessitamos. Porque a validação humana é fútil, é passageira, ela não sacia o nosso desejo de nos sentirmos aceitos. E apenas a aceitação de Deus pode satisfazer o nosso mais profundo desejo. Porque apenas em Deus nós podemos realmente ser conhecidos como aquilo que verdadeiramente somos. Enquanto os outros nos olham e veem apenas uma casca, apenas uma imagem projetada, mas não veem o nosso verdadeiro caráter, Deus vê. E esse mesmo Deus, através de Cristo Jesus, Ele nos conhece verdadeiramente, nos valida e nos aceita. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo na cruz. Por isso que a tecnologia não basta, porque a tecnologia não é capaz de dar essa validação da qual nós necessitamos, de sermos conhecidos, não na terra, mas nos céus. Você lembra de Jó? Da história de Jó? Deus demonstra ali claramente alguém que era conhecido por ele. E nenhuma tecnologia é capaz de fazer isso. Todos os seres humanos da terra podem me conhecer, mas se Deus não me conhecer dessa forma, de nada me servirá. A tecnologia não basta para a eternidade, não basta para aquilo que é espiritual, não basta para aquilo que vem de Deus. Assim, dando continuidade, no final do versículo 4, aqueles homens dizem que é do desejo deles que então eles não se espalhem pela face da terra. No primeiro momento, aparentemente, até algo positivo. Eles queriam permanecer unidos. Isso é muito bom, será? Nós vemos aquilo que nós falamos lá de Gênesis 1, que Deus diz para que o homem se multiplique e se espalhe sobre a terra. Então, quando aqueles homens na Torre de Babel dizem que querem permanecer unidos e não querem se espalhar, eles estão manifestando ali o desejo de se rebelar contra Deus. Está manifestando ali o seu desejo de ir contra os propósitos de Deus, como se eles pudessem, através da tecnologia deles, instituir uma torre, levantar uma torre, que faria com que eles permanecessem unidos e de alguma forma fizessem frustradas as vontades de Deus. Mas nós sabemos que a tecnologia não basta, por quê? Porque ela jamais vai ser capaz de mudar os propósitos de Deus, jamais vai ser capaz
de fazer valer o propósito humano em detrimento da vontade de Deus. E nós, enquanto seres humanos, vamos desenvolvendo tecnologias para fazer valer a nossa vontade, para fazer valer o nosso querer, para exercer um poder sobre as pessoas, para manipular o universo. Utilizamos a tecnologia com propósitos humanos, não mais para glorificar a Deus, que era o propósito inicial, mas para glorificar o próprio homem. E assim nós vemos que a tecnologia não pode se manter de pé para fazer valer a vontade humana, para contrariar a vontade de Deus. Deus é soberano, a vontade dele é soberana, e ele se faz valer diante de qualquer iniciativa humana. E diante disso, diante dessas características da tecnologia, dessas implicações, nós temos que pensar de maneira prática como que esses princípios podem ser aplicados na nossa vida hoje, nas tecnologias de hoje. E para isso, eu gostaria que você lembrasse de Romanos 12, 2, versículo conhecido pelos irmãos, que fala para que nós não nos conformarmos com os padrões do mundo, mas que nós venhamos nos transformar pela renovação da nossa mente, para assim nós podermos experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você sabe qual que é o padrão do mundo, você sabe. Você sabe que muitas das vezes nós nos amoldamos aos padrões do mundo, ao invés de transformar o mundo, ao invés de nós transformarmos a nossa mente de acordo com os padrões de Deus. E diante disso, de maneira prática, eu te proponho um desafio. Para que você, ao longo dessa semana, coloque isso daqui diante de Deus. Por que o celular? Existem diversas outras tecnologias, mas nós sabemos que isso está mais em alta, cada vez mais em alta, cada vez mais necessário. Talvez você esteja assistindo essa transmissão através do celular. Mas nós sabemos que da mesma forma que isso pode ser bênção na nossa vida, também pode ser um instrumento de destruição. O desafio para você é que você coloque isso diante de Deus, porque isso daqui tem o poder de destruir o seu casamento. Se você não dominar isso, e você for dominado, isso daqui pode destruir o seu casamento. Você sabe do que eu estou falando, você sabe que há ferramentas aqui capazes de destruir uma relação de anos com a sua esposa, uma relação de anos com o seu marido. Isso daqui pode destruir a sua família. Quanto tempo que você prioriza para isso, em detrimento do tempo que você teria com seus filhos, com seus pais, com seu irmão, com a sua irmã. Isso daqui pode destruir a sua saúde mental. Basta você pesquisar os impactos que o celular tem no uso contínuo, prolongado, intenso, como isso pode modificar a nossa mentalidade, como isso pode causar ansiedade, como isso pode causar solidão, como isso pode causar depressão. Coloque o celular diante de Deus, porque isso daqui também tem o poder de esfriar a sua fé. Da mesma forma que pode ser um instrumento para aquecer o seu coração novamente, através de mensagens, de louvores, de coisas edificantes, isso daqui também pode te afastar de Deus. A partir do momento que você prioriza o uso disso, e depois diz que não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para congregar, então, faça isso ao longo dessa semana. Coloque o celular diante de Deus, coloque as suas motivações diante de Deus. Abra o seu coração e peça ajuda para Ele, porque talvez pelo hábito, por ser tão comum ser dominado pelo celular,
que nós não nos atentamos. Então peça para que Deus tire as escamas dos seus olhos e realmente te faça usar o celular e todas as tecnologias para a glória de Deus. Eu te convido a orar comigo neste momento. Nosso Deus Criador, o Deus que nos dotou de inteligência, de capacidade para criar, nós oramos a Ti, Deus, porque tudo que temos vem de Ti, e se há alguma capacidade em nós, é porque veio de Ti, porque o Senhor nos dotou disso, e nós te agradecemos por isso, agradecemos pelos recursos tecnológicos que nós temos hoje em mãos, por causa da internet, por podermos ouvir pregações, louvores, e de alguma forma nos comunicarmos uns com os outros. Nós agradecemos pela vacina, pelos medicamentos que promovem a nossa saúde. Nós agradecemos, meu Deus, por todos os avanços tecnológicos, mas nós também queremos pedir a Ti, Deus, que não nos deixe achar que a tecnologia pode substituir aquilo que apenas o Senhor pode fazer. Não nos deixe, Senhor, sermos dominados pela tecnologia, pelos aparelhos que temos, para que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos usar a tecnologia da forma como o Senhor quer, para promover vida, para promover edificação, Senhor, para que a tecnologia não venha dominar as nossas vidas, não venha destruir a nossa família, não venha destruir o nosso lar, não venha destruir a nossa saúde mental e não venha nos afastar de Ti, mas que a tecnologia venha ser bênção em nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.